Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs. Eu sou o pastor Renan da IAP de Vila Moraes. Eu me junto agora a esse exército de pastores que estão fazendo este culto online, fazendo esse culto para suas igrejas, confortando seus irmãos, confortando seus membros, fazendo a obra do Senhor acontecer, fazendo as coisas de Deus acontecer. Desejo a todos aí um feliz sábado. Eu não vejo a hora de voltarmos a congregar junto, porque este culto online é uma ferramenta para quem não pode ir à igreja, para quem não vai à igreja, mas o bom mesmo é estarmos juntos, O bom mesmo é a gente sentir o calor dos irmãos, sentir a comunhão. Estou gravando aqui de casa, a primeira vez que faço isso, mas eu venho aqui para compartilhar uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de salvação. E o tema dessa palavra, o tema dessa reflexão é na perspectiva do reino de Deus. E para iniciar esse raciocínio, essa conversa com os irmãos, eu gostaria de ler um texto que se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 17, que diz assim: "E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas." Há uma continuação na palavra do Senhor, mas eu quero frisar aqui, não é nem as ações sobrenaturais, mas o termo que Jesus usa para essas ações sobrenaturais. O termo que ele usa é a palavra sinal, e aqui no plural sinais. Estes sinais seguiriam aos que crerem. No nome do Senhor Jesus se fariam várias coisas. Quando eu olho para o Evangelho, quando as pessoas que estão ao redor de Jesus vão falar das ações sobrenaturais, elas usam a palavra milagre, mas Jesus, o Senhor, ele utiliza a palavra sinal. A ação é a mesma, porém a perspectiva daquilo que acontece é totalmente diferente. O Senhor Jesus, ele usa a palavra sinal, porque a palavra sinal, ela indica que aquilo que está sendo realizado com um fim de mostrar alguma coisa. Um sinal, ele mostra algo que está acontecendo. Quando você vai ao médico, o médico pergunta quais são os sintomas. E quando você diz os sintomas, ele deduz que aquilo ali é um sinal de algum tipo de doença. Os milagres que o Senhor fazia, ou que o Senhor fez e que o Senhor faz, eles não são apenas um milagre em si para resolver aquele problema. Ele aponta para algo muito maior. Ele aponta para alguma coisa que está por trás, ou melhor, que está por vir. Os sinais que Jesus, o nosso Senhor, realizava, demonstrava que o reino de Deus estava chegando na terra, foi inaugurado na terra. Esse reino agora, as pessoas que aderiram a esse reino participariam agora das promessas de Deus. Um reino que não é terreno, um reino que não é físico, um reino que não é humano, que não é político, mas é um reino espiritual. Em cumprimento daquela profecia de Daniel, que fala daquela pedra que é cortada sem mão e é lançada na estátua e quebra a estátua de baixo para cima. Quem serve a Jesus participa deste reino. O milagre não é um milagre só em si. O milagre ele tem uma função, ele aponta para o reino. Bom, se acontecer alguma coisa que não é deste reino, é porque existe um outro reino por trás. Que reino é esse? É o reino de Deus, o reino que agora nós somos participantes pela fé. Nós ingressamos nesse reino pela fé. Nós não somos mais deste lugar, deste ambiente. Nós somos peregrinos neste lugar. Nós passamos o que passamos aqui nessa terra, mas nós não somos daqui, nós somos de um outro lugar. Nós somos da Canaã celestial, nós somos da Nova Jerusalém, nós somos do reino de Deus. Então tudo que nós passamos aqui, nós passamos com a esperança da volta de Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer em João capítulo 17, versículo 14 e 16 o seguinte: "Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo." Bom, o que é esse mundo? O mundo é o sistema presente. Mundo são os valores presentes, mundo é o governo presente, mundo são os governos presentes, mundo é todo aquele sistema que a gente tem visto hoje na televisão, na mídia e assim por diante.
que tem seus valores naturais, seus valores mundanos, e nós não fazemos parte disso. Nós não somos dele. Nascemos no Brasil, podemos nascer no Ceará, podemos nascer no Rio Grande do Sul, podemos ter no nosso RG aquela escrita nossa naturalidade, a nossa nacionalidade, só que na verdade na nossa vida nós temos outra nacionalidade, é o céu. E o Senhor Jesus diz o seguinte ao Pai na oração sacerdotal: não peço que os tires do mundo, mas que livre os do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós não fazemos parte, nós não falamos como o mundo, nós não nos comportamos como o mundo, nós não temos os mesmos valores do mundo. A nossa vida é uma vida pela fé. E aí, sendo assim, precisamos entender que nós temos que sair da multidão e irmos para ser discípulos. Quando eu digo multidão, eu quero dizer fazer parte daquele povo que se move de acordo com o que está acontecendo. Por exemplo, o Senhor Jesus, em um determinado momento, ele estava pregando próximo do mar, e ele passou 3 dias pregando. Ele curou muitos enfermos e por fim ele multiplicou 5 pães e 2 peixes. Era uma multidão. A Bíblia diz que só de homens eram 5.000 e todos eles comeram. Essa multidão Jesus amava. Essa multidão provou dos milagres de Deus. Só que esta era uma multidão. Quando acabou ali a programação, a multidão foi embora para casa. Só que os discípulos não vão embora para casa, porque a casa dos discípulos não é aqui. A casa dos discípulos é no reino de Deus. Jesus comissionou os discípulos para o outro lado. Essa mesma multidão, quando é no dia seguinte, que chega em Cafarnaum, que vão atrás de Jesus por causa do pão que comeu, eles vão perguntar assim: mestre, como chegaste aqui? E o Senhor Jesus lhes responde dizendo: vocês me procuram pelo pão que comeu, não procurem pelo pão que perece, mas pelo pão que não perece. O diálogo de Jesus com esse povo vai ser tão intenso que no fim essa mesma multidão que provou dos milagres de Jesus é a mesma multidão que abandona Jesus e só sobra os discípulos. Na verdade, até alguns dos discípulos de Jesus os abandonam, a ponto de já lá próximo do final do capítulo, da respectiva passagem, Jesus dizia assim aos 12: se vocês querem, pode ir embora também. E Pedro vai responder: Senhor, para onde nós vamos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Há uma diferença muito grande em ser da multidão e ser discípulo. O discípulo não se move conforme os movimentos sociais, ele não tem essa aparência. O discípulo não tem a aparência do mundo, o discípulo tem a aparência do reino de Deus. E esse discípulo, ele entende tudo que Deus faz, não como um mero milagre, mas ele entende como sinal. E esse sinal é que eu quero trabalhar aqui agora. O discípulo de Jesus, segundo Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Meus irmãos, nós não vivemos pelas notícias que aparecem na TV. Nós não vivemos pelos cenários que são desenhados para nós ou por nós. Deus, ele leva o povo de Israel a uma caminhada no deserto contra todas as possibilidades naturais que havia. Deus pega 2 milhões e meio mais ou menos de pessoas e sustenta dentro do deserto. Humanamente isso era impossível, mas aquele povo provou da graça de Deus, provou das ações de Deus, porque foi um povo que Deus estava ensinando a caminhar por fé. E a igreja dele não vive no cenário atual. A igreja dele não está relacionada ao cenário atual. Nós enfrentamos o cenário atual e nós vivemos o cenário atual por fé. Tudo o que fazemos, tudo o que almejamos, tudo o que lutamos, pode ser até contra, nós fazemos, vencemos e conseguimos por meio da fé. O Senhor Jesus vai dizer que tudo é possível àquele que crê. Então a igreja, ela não vive disso, ela vive da fé. O justo vive da fé. O justo é aquele que foi lavado, remido pelo sangue de Jesus, foi justificado e agora pertence ao reino de Deus, né? Então, quando eu olho para esse cenário atual,
quando eu olho para possíveis cenários que ainda vão se desenhar, eu vejo que a igreja ela tem que ter um comportamento totalmente diferente daqueles que se dizem crentes e daqueles que ainda, infelizmente, não conhecem a Jesus, né? E quando eu olho para a Bíblia e eu olho para aquilo que vai acontecer, eu faço uma relação daquilo que aconteceu no Egito, na libertação do povo de Deus, com aquilo que vai acontecer com o Israel de Deus, o Israel espiritual, que Paulo chama, até a volta de Jesus. A libertação do Egito, feita por Deus para o povo de Israel, ela é um protótipo da própria volta de Jesus. Você quer ver uma coisa? O Egito era o mundo atual da época. E hoje, a igreja, assim como Israel viveu naquele Egito, sendo sujeita àquelas condições do Egito, nós estamos hoje no mundo. Nós olhamos para o Egito nosso, que é o mundo, e dizemos, isso aqui não é para nós. Nós só estamos aqui de passagem. Israel do mesmo jeito. Israel viveu debaixo de uma promessa de Deus feita a Abraão, que daria uma terra boa. Nós estamos vivendo debaixo de uma promessa de Deus, do Senhor Jesus, que Ele vai voltar para nos levar para uma terra boa. Do mesmo jeito, no Egito havia o faraó, e faraó, ele representa aqui as autoridades máximas hoje no nosso mundo atual. O mundo atual, ele tem que ser um mundo sem Deus, eles olham para a sociedade e dizem o seguinte, nós vamos dar um jeito, vamos nos unir, mas somos nós e Deus fica de lado, Deus vai ficando de lado, ou quando não, Deus é utilizado como marketing pessoal para algumas coisas, ou como forma de manipulação do povo, ou assim por diante. Claro que não julgo todos os governantes do mundo dizendo que nenhum teme a Deus, mas aquilo que a gente mais vê é este cenário que acontece. E ainda digo que como Faraó se dizia o Deus na terra, nós vamos chegar um momento que alguém vai se levantar como Deus e vai se declarar um Deus na terra, e a Bíblia chama ele aí de anticristo. Mas vamos continuar a perspectiva aqui. Do mesmo jeito que no Egito Deus se levantou e mandou as pragas, e eu ficava, quando eu era criança, eu olhava para essas pragas e eu pensava assim, mas que coisa estranha, Deus manda piolho, Deus manda rã, Deus manda chuva de pedra, Deus transformou o rio em sangue, as águas do Egito em sangue. Eu ficava pensando, por que essas coisas engraçadas? Meio estranhas, né? Mas depois, quando a gente vai estudar um pouco mais a fundo, a gente vai ver que no Egito havia divindades que eram adoradas, que se diziam controladoras desses fenômenos, né? Do sangue, do rio, dos piolhos, das rãs e assim por diante. Quando Deus entra com a sua mão poderosa, Ele está dizendo que ninguém tem poder sobre a terra a não ser Ele. Ele é soberano. Quando eu olho para os caos que estão acontecendo, e agora há uma imparcialidade aqui no Brasil, uns dizem que vamos morrer do vírus, outros dizem que se a gente ficar em casa a gente morre economicamente, morre de fome, porque vai haver um colapso total e aí não se sabe o que fazer. Quando eu olho para tudo isso, eu vejo a mão de Deus. Eu vejo, não vou dizer que Jesus vai voltar amanhã, porque existe mais algumas profecias para se cumprir, mas eu vejo a ação de Deus, velho. É Deus que está no controle de tudo, é Deus que é soberano sobre tudo, é Deus que é poderoso sobre tudo, e a gente precisa ficar sempre alerta com isso. Agora, quando vinha aquelas pragas eram sinais. Sinais de quê? Sinais da ação de Deus. E tem até um momento que os magos de Faraó, eles vão reconhecer isso. Em Êxodo, capítulo 8, versículo 19, Moisés vai registrar aqui uma declaração de um dos magos. Ele diz assim: então disseram os magos a Faraó, isto é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia, como o Senhor tinha dito. Sabe uma outra coisa interessante que aconteceu no Egito naquela época? É que quando se acontecia algum sinal, quando se fazia alguma coisa maravilhosa, assim, alguma ação sobrenatural de Deus, os magos do Egito também tentavam reproduzir, e a Bíblia diz que eles reproduziram alguns deles.
Sabe o que isso me leva a entender? A humanidade tentando dizer assim, olha, nós temos solução para tudo. Nós não precisamos nos submeter ao Deus de Israel. Nós não precisamos nos submeter a esse Deus. Moisés diz que há um Deus do céu que requer adoração. Aí o mundo, o Egito, o faraó se levanta, não existe esse Deus, nós não temos relação com esse Deus, nós não queremos esse Deus. E aquilo que ele mandar, nós temos poder para reverter. A humanidade acha que pode resolver tudo sozinha, sem Deus. Essa é a proposta. A ciência é a proposta, tudo é a proposta, tudo humano, né? Os recursos humanos é o que dão razão, dão valor, dão solução para tudo, mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que, na verdade, quando Deus entra no caso, na situação, só Ele para ter misericórdia de nós. Ele é soberano, Ele é poderoso sobre tudo e sobre Deus. Bom, agora eu fico pensando numa coisa, eu raciocine aqui comigo. Eu fico pensando na interpretação que aquelas pessoas, a população do Egito, tinha daquelas pragas, daquilo que estava acontecendo. Eles nunca viram algo semelhante àquilo. Todas as águas do Egito viraram sangue, o sol se escureceu, um enxame de luz, chagas, tudo próximo assim. Eu não acredito que aconteceu de um dia para o outro, mas tudo dentro de uma sequência. Eu fico imaginando eles se perguntando, mas o que é isso? E o pior é que a Bíblia diz que Israel havia edificado 2 cidades no Egito, só que essas pragas não chegavam sobre Israel. Então, se eu fosse um egípcio, eu perguntaria, o que é isso? O que é que está acontecendo? Eu gostaria de saber. Bom, no Egito na época não vivia só os egípcios, nem só os israelitas, na época era escravo nesse momento de Moisés, mas havia povos de outras nações. Eles também se perguntavam, o que é isso? Que coisa é essa? Bom, eu fico imaginando as respostas da cúpula, do governo. Quais seriam? Não, isso deve ser só uma coisinha, isso é uma situação comum, mas os nossos magos vão dar um jeito. Mais ou menos o que está acontecendo hoje. Só que havia um povo naquela terra que eram os israelitas, que era o povo de Deus, comandado por Moisés, que tinha uma perspectiva diferente. A gente pode destacar, eu vou enumerar aqui, 3 formas de enxergar aquelas pragas. A primeira é a do governo, com preocupação, eles precisavam dar um jeito. A segunda era a perspectiva do terror, e agora? Como que vai se resolver? Mas a terceira perspectiva é a perspectiva de Israel, do povo de Deus, e tem que ser a nossa como igreja. Eu fico imaginando um egípcio assustado, chegando para algum israelita e dizendo, você está vendo o que é isso? O mundo vai se acabar? Olha, o que está acontecendo? E um israelita que entendeu a proposta de dizer, não, isso tudo que está acontecendo é porque Deus está entrando em ação em favor do seu povo. O que é terror para você, para nós, é uma esperança, porque nós sabemos que está próxima a nossa libertação, está próxima a nossa caminhada para Canaã, está próxima o cumprimento da promessa. A igreja, ela tem que olhar para aquilo que está acontecendo ao seu redor e ter a interpretação correta das coisas. A igreja não se desespera. Não estou dizendo que a igreja tem que ser negligente, porque quando a última praga se manifestou, o povo de Israel não estava na rua, o povo de Israel estava em casa e eles tiveram que passar o sangue nos lugares da porta. Isso indica prudência ao aviso de Deus. Mas a igreja não se comporta do mesmo jeito que se comporta aquele que não tem Deus. As nossas preocupações não são as mesmas diante da dificuldade. Nós sabemos a quem servimos. Nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos de quem é o controle do universo. E o controle do universo pertence a Deus.
o Covid-19, o coronavírus e todas as outras pandemias que podem vir, todas as outras coisas terríveis que se encontram como promessa para o acontecimento dentro da Bíblia para os últimos tempos que forem vir, para o mundo é terror. Para aqueles que não temem a Deus, é terror. A chuva do dilúvio foi um terror para aqueles que não entraram na arca. Mas aqueles que escutam a voz de Deus, que entram dentro da arca, sabem o que é que está para acontecer. Sabem quem é que os guarda. Jesus vai dizer assim, olha, vocês sabeis interpretar os tempos, se vai chover, se não vai. Precisamos saber interpretar aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Precisamos saber interpretar aquilo que a Bíblia fala para nós, o nosso comportamento. Pelo amor de Deus, meus irmãos, não é um comportamento de desespero. Nosso comportamento não é um comportamento de angústia. O nosso comportamento é um comportamento de esperança. Esperança da volta de Jesus, esperança do retorno do Rei, esperança daquilo que Deus irá fazer por nós. Uma outra coisa que nós acreditamos é que Jesus é aquele que nos guarda, Jesus é aquele que nos sustenta, nos mantém. Jesus ele vai dizer assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu disse aqui agora que os fatos que a gente interpreta, os fatos que a gente vê, devemos interpretar com a esperança em Deus, uma outra coisa devemos ter, é a confiança de que esse Deus nos guarda. Pergunto para você, quando você lê Êxodo, você encontra as pragas atingindo a casa dos israelitas? Você encontra? Não, você não encontra. Porque aqueles israelitas estavam debaixo de uma promessa, estavam debaixo de fé. Aqui na minha casa, a gente toma todas as precauções, né? Como uma grande maioria está em casa, em quarentena. Eu, no meu caso particular, eu trabalho com um produto de primeira necessidade, então eu não estou de quarentena. Na verdade, eu estou mais ativo do que antes, porque eu preciso servir a sociedade. Mas eu tomo as precauções, né, devidas. Só que eu tomei uma atitude de fé. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que tem fé. Se tiveres fé. Olha, meus irmãos, eu fico olhando algumas coisas e tem muita gente que tem muito tempo de igreja, tem muito tempo aí na presença, só que infelizmente a fé dessa pessoa está morta, se esvaiu, caiu de terra. Agora é a hora da igreja se levantar. Agora é a hora da igreja ter autoridade. Eu volto para a primeira citação que eu fiz aqui, que foi de Marcos, capítulo 16, versículo 17, que diz que os sinais seguiriam aos que crerem. Meu irmão, se você crer, o sinal será sobre a sua vida. Agora, se você não crer, não dá. Deus quer realizar os sinais, Deus quer derramar poder, mas depende de você crer. Pela primeira vez, não. Você vai encontrar várias vezes na Bíblia a ação de Deus sendo condicionada à fé humana, a ação de Deus sendo condicionada à atitude humana. Em um outro vídeo, em um outro momento, eu quero gravar uma mensagem, eu quero passar uma mensagem sobre a autoridade de Moisés, sobre o momento de uma guerra, o posicionamento de Moisés. Mas agora eu quero voltar de novo e aí eu vou caminhar para o encerramento. Os sinais seguiriam os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome porão a mão sobre os enfermos e os curarão, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano nenhum. Por que esses sinais não acontecem? Porque o poder de Deus diminuiu? Porque o poder de Deus está ausente? Porque ele decidiu não manifestar? Não, ele é fiel à sua palavra. Ele diz que os sinais seguiriam os que creem. Então o problema não está em Deus, o problema não está ao nosso redor, o problema está em nós. De sábado passado, para a glória de Deus, nós estamos aqui há uns
3 a 4 anos. Na época eu era de Santo Amaro e o pastor Fabiano me comissionou para dirigir um pequeno grupo. E nesse pequeno grupo havia um casal lá, e esse casal frequentou esse pequeno grupo, frequenta até hoje. E depois de muito tempo, muita luta, na sexta-feira passada, eles, depois de muito tempo conviverem junto, eles decidiram, pela fé, em obediência a Deus, se casarem. E aí nós estamos muito felizes. O marido se reconciliou com Jesus, a esposa já tinha se reconciliado em outro momento. E sexta-feira passada nós fomos no cartório. Eu tenho um filho que tem uma imunidade baixa e a gente fica muito preocupado, né? Vigilante com relação a isso. Quando nós voltamos do cartório, na sexta-feira, por volta da meio-dia, eu senti que ele deu uma baqueada, ele caiu e deu febre nele. E aí, com esse negócio do coronavírus, eu fiquei muito alerta. Meu Deus, misericórdia, e agora? Meu Deus, misericórdia, e agora? E ele ficou com febre a sexta-feira inteira, madrugada, sábado, o dia inteiro. Mas teve um momento, por volta das 8h30, das 20h30, né, de noite, que algo bateu forte no meu coração. E eu acredito ter sido o Espírito Santo, me dizendo assim: você vai aceitar essa situação? Você não vai se posicionar em fé? Vocês estão numa campanha buscando poder, você não vai se posicionar em fé? Aquilo mexeu comigo de uma tal forma, eu falei: não aceito a situação mesmo. Chamei a minha esposa, nesse momento já tinha dado às 21 horas, 9 horas da noite. Chamei a minha esposa, chamei meu filho, que estava com febre, coloquei a mão sobre a vida dele e disse assim: eu não aceito isso, porque a palavra de Deus diz que os sinais seguiriam os que creem. Se Deus quer curar meu filho e o problema está na minha falta de fé, que eu não acredito que Deus vai curar, então eu vou agir agora. Nesse momento eu determinei, eu acreditei, eu disse: Senhor, faça a tua vontade, mas eu creio na tua cura. Graças a Deus. Depois daquele momento, meu filho deitou, dormiu, e já tem uma semana que ele não tem febre nenhuma. Naquele momento eu também decidi: olha, vou ser prudente, mas eu tenho certeza absoluta que esse coronavírus não vai entrar na minha casa, ele não vai entrar na minha casa. Nós vamos passar por todas essas tribulações, nós vamos sofrer como sociedade, a gente vai ver pessoas sofrendo, mas na minha casa esse vírus não vai entrar. Ah, Renan, pastor, você é melhor que os outros? Não, eu não sou melhor, eu só estou debaixo de uma palavra. Se Jesus disse que nada era impossível aos que crerem, então eu vou determinar no meu coração em crer em Deus. Davi disse que aqueles que confiam no Senhor não serão confundidos. Aqueles que confiam no Senhor não ficarão confusos no tempo da angústia. Agora eu pergunto para você: você acredita? Você acredita mesmo? Jesus, o Senhor, quando ele termina de contar uma parábola sobre o juiz iníquo, ele termina essa parábola com uma pergunta. Ele vai dizer assim: será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Meus irmãos, a incredulidade é a maior ofensa, é uma das maiores ofensas que podemos fazer para Deus. Além da idolatria, dizer que Deus existe, mas não confiar nele, é ofendê-lo demais. Se você acredita em Deus, se você sabe que ele existe, está na hora de você transbordar em fé. Para finalizar, o Senhor disse que o reino de Deus não se manifestará fisicamente, não se manifesta agora fisicamente. Ele vai se manifestar um dia, né? Ele vai voltar e aí sim tudo finalizará. Mas como que o reino de Deus se manifesta hoje? Ele se manifesta através dos seus discípulos. O poder de Deus se encontra hoje disponível. Sabe através de quem que ele vai agir? Através de você que está me escutando, através de você que está assistindo essa mensagem, você que é discípulo de Jesus. Eu não estou dizendo de você que frequenta a igreja, não estou dizendo de você que acha que Jesus é um ser social, que ele é uma pessoa bacana, maneira. Eu estou dizendo você que acredita nele como seu Senhor e Salvador, você que acredita nele como verdadeiramente ele é, o Deus que se encarnou. Eu te pergunto, eu afirmo a você, você é que vai manifestar o reino de Deus. É você que pela fé vai dizer para o seu amigo do trabalho: ei, eu posso orar por você e Jesus vai curá-lo?
Ei, eu posso orar por você, Jesus vai agir na sua vida. Ei, você precisa se converter, o reino de Deus se manifesta aí. Os sinais seguiriam os que crerem. Em outra passagem, Jesus vai dizer o seguinte, que ele, o Senhor, estava com seus discípulos realizando tudo aquilo que era conforme a ação sobrenatural. Ou seja, Deus estava confirmando todas as palavras. Eu quero agradecer a todos que escutaram essa mensagem. Estou vendo alguns irmãos da IAP. Quero desejar muita bênção. Eu desejo que você seja ricamente abençoado por Deus, que você cresça, renuncie a este mundo e viva para Cristo. Saiba que a nossa esperança, a nossa perspectiva das coisas não é igual a do mundo. Nós sabemos que Maranata, hora vem o Senhor Jesus. Ai, como eu espero esse dia. Eu convido você, como está ao vivo aí, eu estou vendo alguns irmãos da IAP, eu convido você a fechar seus olhos agora e orar comigo. Senhor meu Deus, Pai querido, Rei de toda glória, eu te agradeço por esse momento, eu te agradeço pela sua graça, pela sua misericórdia, eu agradeço pela vida de cada pessoa que está escutando essa mensagem, cultuando conosco. Eu espero, Senhor, logo possamos estar juntos, porque por mais que a gente se comunique via internet, não é a mesma coisa da igreja estar junto. Pode ser no templo, pode ser nas casas, mas o bom é estarmos juntos. O Senhor Jesus também deseja isso quando Ele diz que vai voltar para buscar-nos, para onde Ele estiver, possamos estar juntos. Deus cura, Pai cura a sua igreja, cura, meu Deus, ó Pai, aqueles que estão enfermos. Meu Deus, entra com providência. Deus, em nome de Jesus, que nenhuma praga, Senhor, venha sobre a casa do povo de Israel. Que nenhuma praga venha sobre aqueles, meu Deus, ó Pai, que te servem. Que possamos exercer a nossa fé, meu Deus, e o Teu nome ser glorificado. Em nome de Jesus. Irmãos, obrigado, que Deus abençoe, feliz sábado, fiquem com Deus e até a próxima, no nome de Jesus.